Oi. Então, a gente vai entrar, está começando a transmissão agora. Já começou, Felipe? Já está no ar. Quem puder, entra na página Quebrando Tabu no Facebook, compartilha o link da transmissão ao vivo nas suas redes, para a gente chamar mais pessoas amigas para assistirem aqui com a gente. E dentro de, sei lá, 1 minuto a gente começa aqui, tá bom? Vidal, tudo certo? Não sei se eu posso dar essa senha, porque a gente está usando... Pronto, então, passo para você. Eu te aviso a hora que for. Já estamos online. Especialmente trabalhando. Exerço essa função e estou muito honrada. Muito obrigada, Jurema. Muito obrigada por esse convite. Quero pedir a bênção a essa realeza aqui presente, Sueli Carneiro presente. Quero pedir essa bênção mesmo, que eu bato cabeça. Obrigada por estar aqui nos ouvindo. Obrigada a vocês. Vamos lá. A Anistia Internacional realiza hoje
22 de fevereiro, data de aniversário de pessoas muito queridas, inclusive de minha mãe, o lançamento mundial do seu relatório anual, o Estado dos Direitos Humanos no Mundo 2017-2018. A publicação traz um panorama das pesquisas e análises sobre violações de direitos humanos realizadas pela organização em 159 países do mundo em 2017. A versão brasileira traz 57 países, com destaque para o Brasil. A versão digital desse relatório já está disponível no site da Anistia Internacional, que é anistia.org.br. Então, você que está aí assistindo a gente, você pode baixar diretamente do seu computador, do seu tablet, do seu celular, gratuitamente. Bom, hoje, esse debate está acontecendo aqui ao vivo. E, em nome da Anistia Internacional Brasil, eu quero agradecer a parceria da página Quebrando o Tabu, para que essas histórias, essas reflexões que vão ser apresentadas aqui hoje, cheguem ao máximo de pessoas possível. Então, muito obrigada a toda a equipe de Quebrando o Tabu. E obrigada a você que está aqui nos acompanhando, né, onde quer que você esteja, não sei se você está no trem, se você está em casa, está no seu escritório, está na sua casa, está no seu sofá. Obrigada, você está aqui gerando assim, dando a sua atenção, conectado com a gente. Chamem outras pessoas e para participar ao vivo aqui com a gente. Nós sabemos que 2017 não foi um ano fácil para muitas pessoas no Brasil e ao redor do mundo. A maior crise humanitária da história continuou fazendo milhões de pessoas buscarem refúgio fora dos seus lugares. Governos ao redor do planeta endureceram a forma de lidar com as manifestações e os clamores populares. Defensores, estou falando de defensores e defensoras dos direitos humanos sofrendo perseguição política, sendo presa e até morta por seu trabalho de defender os direitos humanos. A gente está falando de todo tipo de conflito que gera morte, gerando morte, sofrimento e injustiça mundo afora. Agora, ainda bem, isso me faz bem estar aqui, nesse painel tão diverso, porque a gente também vê muita potência. A gente também vê o poder das pessoas em transformar realidades, especialmente sobre os direitos das mulheres no mundo todo. Eu ouso dizer que a revolução será das mulheres. Eu quero pedir agora, abrir aqui um videozinho, que vai aparecer para vocês e para a gente aqui naquela televisãozinha. A mudança acontece quando a gente se junta, quando a gente se escuta, se reconhece no outro e entende que a injustiça contra qualquer pessoa é também um ataque a nós mesmos. Juntos, a gente consegue transformar a realidade ao nosso redor. E essa é a essência do trabalho da Anistia Internacional. E justamente pensando na potência, na importância da união das diferentes vozes,
que o debate de hoje vai tentar trazer uma diversidade de perspectivas que podem dar uma contribuição importante para a gente pensar os desafios que estão postos para o Brasil em 2018 no campo dos direitos humanos. Então, vou apresentar aqui essa turma linda, inspiradora, que eu estou ansiosa de ouvir, de trocar ideia. Começo aqui com Jurema Werneck. Passo uma salva de palmas para a nossa diretora. Diretora executiva da Anistia Internacional Brasil, é formada em Medicina, doutora em Comunicação e Cultura pela Escola de Comunicação da UFRJ e fundadora da ONG Crioula, Organização de Mulheres Negras no Rio de Janeiro. Há mais de 20 anos, atua junto a movimentos sociais e ativistas do campo dos direitos humanos, principalmente em temas relacionados à raça, gênero e sexualidade. Juliana Mello, por favor, uma salva de palmas também. Obrigada por estar aqui. É ativista de direitos humanos e pesquisadora na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde coordena o grupo de pesquisa Cultura, Identidade e Representações Simbólicas, com destaque para a linha de pesquisa Cidade, Violência e Direitos. Atualmente, desenvolve pesquisas com ênfase no sistema prisional, nos processos de criminalização da pobreza. Um dos focos de análise é o uso generalizado do castigo e da punição como ferramenta de justiça no Brasil. Temos aqui essa dama, essa batalhadora, essa mulher de garra, Raimunda Dias. Uma salva de palmas para ela também. Lá do Ceará, Terra Boa. Ela faz parte do grupo de mulheres, mãe do sócio educativo do Ceará. Passou a viver na pele a dura realidade do encarceramento da juventude, quando seu filho neto, João Eduardo, foi apreendido. Raimunda luta contra a tortura e por um sistema socioeducativo que promova a reconstrução dos projetos de vida dos jovens sócios educandos. Sabrina Martina, uma salva de palmas. Vem representando a cultura. Ela é poetisa, rapper, produtora. Tem 20 anos. Ela tinha falado, eu falei, eu achei que tinha 19, mas fez 20. Fez uma diferença danada. Vocês têm que ouvi-la falando seus poemas. Fiquei assombrada com você, menina. Que danada. Se emociona. Ela é moradora do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. Ela é idealizadora do Somos Mais, projeto que tem como objetivo mostrar um outro ponto de vista sobre pessoas em situação de rua, de dentro e no entorno das favelas do Rio de Janeiro. Também integra o coletivo #Movimentos, Drogas, Juventude e Favela, uma iniciativa do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania, que reúne jovens de diferentes favelas do Rio de Janeiro para discutir a atual política de drogas. Atualmente, trabalha como inovadora social no Instituto de Tecnologias Sociais e Digitais. Precisa ser. Organiza o Islã Laje na Casa Brota, no Complexo do Alemão. Olha o currículo. Não é uma danada, gente? Parabéns, Sabrina, muito bom. Muito bom, tão jovem, tão empreendedora, tão realizadora. Vamos falar também com Getúlio Juca, que é Nhanderru Kaiowá, membro do Conselho da Atiguaçu Guarani e Kaiowá, no Mato Grosso do Sul, e do Conselho Continental da Nação Guarani, Cecenaguá, que reúne lideranças guarani de 4 países. Está há 45 anos na luta pelos direitos do seu povo. Atualmente, vive na reserva de Dourados, a mais populosa do país, e juntamente com outras lideranças Kaiowá e Guarani, está à frente dos processos de retomada das terras tradicionais Guarani e Kaiowá no Mato Grosso do Sul. Realeza presente aqui. Muito obrigada. Uma salva de palmas para ele. E fechando também com uma salva de palmas, Pablo Hortelã. É professor de Gestão de Políticas Públicas
e pesquisador na Universidade de São Paulo e colunista da Folha UOL. Entre outros trabalhos, Pablo desenvolve 2 linhas de pesquisa que podem contribuir fortemente ao nosso debate. Uma sobre a guerra de narrativas, ou polarização dos debates políticos nas redes sociais, e uma outra linha de pesquisa sobre fake news e seu uso político, especialmente em ano eleitoral. Bom, eu vou aproveitar a brincadeira que... Brincadeira não, mas a comunicação que está tendo na internet da Anistia Internacional com os tabus, né? Então, por exemplo, tem 2 frases meio básicas que estão ali naquela comunicação, que tem bandido bom é bandido, completa aí na sua cabeça, não precisa falar. Lugar de mulher é... Quando a gente completa essas frases, mesmo que a gente não se identifique, infelizmente tem muita gente que se identifica com essas frases, com essa onda conservadora, elas estão impregnando a gente porque estão sendo repetidas de uma maneira, e a gente está vendo uma turma, na verdade, uma onda desses repetidores, né, de pessoas que repetem verdades, máximas, tabus, sem pensar no que isso representa até para si próprio. Então, quando eu quero agradecer só o convite de estar aqui, de poder, na verdade, furar essa expectativa, né, furar essas verdades absolutas que sabotam a gente, porque eu não sou mediadora, eu nunca fiz esse trabalho, mas achei que era importante isso aqui, esse tipo de encontro, justamente para a gente sair, no meu caso, sair da minha bolha, sair da minha história, sair do meu conforto, do meu privilégio, e ouvir outras histórias, representatividades, para isso, e é esse convite que eu estou querendo fazer a você que está assistindo aqui, né, para que você saia do seu circuito, da sua vida, entenda que essas histórias aqui podem ampliar a nossa compreensão e esse nosso desejo de que país é esse que a gente quer construir. Né? Essa é a pergunta que a gente quer fazer. Para onde a gente quer caminhar? Para a gente saber para onde a gente quer caminhar, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é se ouvir, é dar a mão. Então, muito obrigada, apenas porque algumas pessoas acreditaram que fossem superiores às outras. Mas houve um momento específico em que nós, como civilização, entendemos que havíamos passado dos limites e nos propusemos a elaborar um acordo de convivência, um pacto, que desse conta das nossas semelhanças e diferenças. Esse acordo foi batizado de Declaração Universal dos Direitos Humanos. E faz 70 anos em 2018. 70 anos. Passaram-se 70 anos e mesmo depois de tanto tempo para assimilar esse acordo, ainda há quem olhe para outra pessoa e não veja nela mesma a humanidade que vem em si. E por achar que há pessoas mais humanas que outras, alguns grupos se colocam em posição de subjugar, de castigar e até eliminar outras pessoas ditas menos humanas. Povos inteiros foram-se e ainda são dizimados com base nessa crença. Há quem acredite que algumas pessoas têm menos direitos à justiça que outras, sem refletir que essa injustiça, se essa injustiça for entendida como algo normal, poderá a qualquer momento voltar-se contra si. É verdade que não são tempos fáceis, mas nós estamos alertas e nós estamos prontos para enfrentar esses desafios. Então, eu vou conversar agora com Juliana Mello. Deixa eu pegar aqui minhas colas. Ela é pesquisadora, como eu falei, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. É ativista sobre a situação do sistema prisional hoje no Estado e no Brasil. Juliana, hoje o Brasil tem mais de 720 mil pessoas presas. E dessas, grande parte sequer foi julgada. E grande parte deles jovens e negros. Então, a pergunta que eu tenho para fazer para você, prender mais e mais pessoas, protege alguém de verdade?
Bom, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, esse espaço, e assim, não, Camila, absolutamente não. Nós temos a perspectiva de quanto mais nós prendermos, melhor, mas, na verdade, o que a gente faz é excluir as pessoas que são consideradas indesejáveis, que são justamente esse grupo, né, que é pobre, negro, com baixa escolaridade, jovem, né? E quanto mais nós prendemos, nós só aumentamos a violência. Por quê? Porque as prisões brasileiras, que hoje tem quase 722 mil pessoas, né? A gente está falando de um montante grande. As prisões brasileiras, elas são fábricas do quê? De torturar as pessoas, não respeitam os direitos elementares nem a dignidade humana em nenhum sentido. As pessoas vivem em condições absolutamente deploráveis, porque o Estado não é capaz de fornecer coisas mínimas, como a própria água, por exemplo, como é um problema que a gente vive no Rio Grande do Norte, do acesso dos presos à água. Né? Então, o que a gente vê? A gente vê uma continuidade, e eu queria chamar a atenção justamente também para o grande encarceramento feminino, que é o que mais está crescendo no Brasil. E, como você colocou, 40% da população prisional brasileira sequer foi julgada. E essas pessoas, quando elas entram na prisão, muitas vezes elas vão passar o quê? Por uma série de opressões que fazem parte da nossa política do Estado e que são legitimadas socialmente, por justamente nós acreditarmos esse estereótipo que bandido bom é bandido morto. Né? Então, por exemplo, acompanhei o massacre de Alcaçuz, e quando teve esse massacre, foi impressionante ver as pessoas da cidade achando que o governador devia mandar atacar fogo lá no presídio. Né? Só que a gente tem que pensar que essas pessoas elas saem de lá, e elas não vão ficar simplesmente apáticas ali dentro. E elas vão devolver um tratamento, às vezes, monstruoso que tiveram. Né? Então, e o que acontece? Hoje, as nossas prisões elas são escolas para o crime. Né? Então, uma pessoa que entra lá, que cometeu um crime artesanal, pequeno, ela vai ter contato com outras pessoas e, às vezes, ela vai fazer outros crimes ali dentro, maiores, às vezes, inclusive, para salvar a própria vida. E hoje a gente vive num contexto de facção. Né? Então, por exemplo, durante o massacre lá em Alcaçuz, as pessoas não tinham muito, e como agora continua acontecendo, as pessoas não têm a oportunidade de permanecer isoladas, elas têm que aderir a um grupo, a um outro, né? E depois aquilo não tem saída. Então, nossas prisões, elas só produzem violência, elas violam os direitos humanos sistematicamente. A prática da tortura, ela é constante, e nós, enquanto sociedades, achamos natural que os presos recebam choques elétricos, espancamentos. Né? Eu tenho relatos de famílias no Rio Grande do Norte, cujas mães falam, meu filho está apanhando tanto que ele diz que não sabe quanto tempo ele vai aguentar. Né? E nós nos fazemos cegos, a grande parte da sociedade se faz cego para isso. Né? E o que está acontecendo? O aumento do crime organizado e que tem reflexo na sociedade como um todo, na cidade como um todo. Desde o massacre de Alcaçuz, em Natal, por exemplo, a gente viu um crescimento vertiginoso dos homicídios e muitas mulheres sendo mortas. Então, uma grande falácia. Se o Brasil... e o Brasil, um dado importante é que o Brasil, a taxa de crescimento da população carcerária no Brasil é maior do que qualquer país no mundo. Se nós continuarmos crescendo assim, daqui a 20 anos, provavelmente, sei lá, quantos por cento da nossa população não vai estar ali dentro dos presídios. Né? Então, é muito importante a gente desconstruir esse mito de que bandido bom é bandido morto, bandido bom é bandido ressocializado, é bandido que tem oportunidade de escola, de cidadania. Né? E é importante a gente pensar que a prisão ela tem um caminho, né? Que começa, às vezes, nas periferias, que os jovens são tratados como lixo, passam, às vezes, pelos sócios educativos, que são tratados como lixo também, que vão acabar na prisão, onde esse estado deplorável, né, vai se manifestar, e isso vai afetar não só as pessoas que são presas, mas destruir famílias inteiras, como a gente tem acompanhado. Então, a gente precisa rever o nosso estereótipo que de justiça se faz com punição,
tá? E a gente precisa rever a guerra às drogas. E eu queria chamar a atenção para o crescimento vertiginoso do aprisionamento feminino, o que tem impactos sociais ainda mais graves. Obrigada. Obrigada, Juliana. Obrigada mesmo. Excelente fala. Bom, além do sistema prisional, o Brasil conta também com um sistema socioeducativo que deveria atender, proteger, acolher jovens com menos de 18 anos que cheguem a cometer algum tipo de infração à lei. Qualquer pessoa pode vir a cometer infrações e até crimes, mas quando a gente está falando de crianças e adolescentes, a Constituição diz que é dever do Estado, a responsabilidade da sociedade, proteger e dar nosso melhor para garantir um desenvolvimento pleno. Então, queria falar com você, Raimunda Dias, que teve seu filho, neto, boa noite, né, participando do sistema socioeducativo, sofrendo, né, tem essa vivência na pele. Tenho. E esse sistema, que experiência, qual é essa experiência para você como família e para ele? Como é que isso gerou alguma coisa? Isso ajudou em alguma coisa? Foi uma experiência não boa, né? Porque quando ele passou pelo sistema a primeira vez, já era para ter ficado ressocializado, né? Aí saiu, um pouco tempo voltou. Entre tudo... Foram 9 vezes, não foram? Foram 9 vezes. E não tem condições de nenhum jovem se ressocializar com um tratamento daquele. Não existe. Não tem nem chance. O sistema do socioeducativo, não sei o daqui, mas conheço bem o do Ceará, não é dos melhores. Que é uma rotina de massacre, uma É rotina uma que rotina de deseduca. massacre. Os meninos são obrigados a comer barata. Eles dão barata para eles comer. Dão. Porque já teve um relato desse num grupo de mãe que eu participo. O meu mesmo, passei 25 dias sem ver. Quando eu vi ele, foi através da televisão, banhado de sangue, de peia. Foi quando eu fui ver ele. Fui buscar para ver, ninguém deixou. Fiquei de 8 horas da manhã até 6 horas da noite no pé daquele centro educacional, pedindo até pelo amor de Deus que deixasse eu ver meu filho, mas ninguém deixou eu entrar. Fui para o conselho tutelar, o rapaz ligou, não conseguiu, fui no AJA, lá da DCA, do Ceará, e deixaram eu entrar. O doutor Rubens, defensor público, foi mais eu e trouxeram ele, todo machucado. Então, é assim, Camila. Meu amor, eu acho porque se tem 90 meninos no centro educacional, chegou o curso, chegou um professor ali para dar um curso, vai 50, fica sem a oportunidade, vai 30. Para mim, teria que ser tudo igual. Porque se esse menino fosse para se ressocializar, o que era que teria que acontecer? Eles faziam, numa parte do tempo, eles iam fazer o curso, a outra parte do tempo ia para a sala de aula. Claro, Né? claro. Terminava dali, eles tinham a obrigação, tomam banho, janta, vão dormir, dia seguinte a mesma rotina. Aí eu acho assim, que teria jeito. Mas da maneira que eles estão fazendo, meu amor, o Ceará está um índice de crime grande sobre os adolescentes. Poxa, esse sistema, né, não tá ajudando Não, a socializar. nada. Você relatou nada. coisas muito cruéis, muito duras. Muito cruéis. E há quem defenda a redução cruéis. da maioridade penal. Há quem defenda que criança deve ser tratada como adulto. Pois é, aí querem fazer o que mais com as crianças? Querem botar no paredão logo e fuzilar tudo, hein? Só se for. Porque eu vou dizer uma coisa, meu amor, que eu passei, eu não desejo nem para inimigo se eu tivesse, graças a Deus não tenho. Porque é torturado eles lá dentro e a gente do lado de fora. Porque você não faz ideia o que é você ter uma pessoa que você ama ali dentro, pedindo socorro e você não poder fazer nada. Aonde eu achei uma fonte para me dar assim, uma certa segurança, foi no grupo de mãe
te que perguntar se agora. apoiou no SEDECA. Ou seja, mulheres que não desistiram de lutar pelas são suas mulheres que não desistem da luta, tá entendendo? E quando uma tá chegando e dizendo, ai, por que não? Epa, bora levantar. Esse negócio de não aguento mais não existe. Nós tem que encarar, seja de que jeito for. Olha, eu dizia assim pro meu filho, eu nunca vou andar de avião. Não tem quem faça. Tenho pavor. Andei de avião. Entrei dentro do avião, pensei que estava dentro do carro. Nem liguei. Cadê o medo? Então é aquilo, você tem que encarar, enfrentar, ter coragem, porque se a gente se acomodar, minha filha, nada chega onde a gente quer. Tem que correr atrás, né? Com certeza. Eu queria que você só explicasse um pouco mais como funciona essa rede de mães. Essa rede de mães é assim. Vocês se encontram semanalmente? Vocês... Nós se encontramos numa reunião no SEDECA, a Mara ali, a coordenadora de lá. Oi, Mara, tudo bem? Sábado, inclusive, tem uma reunião lá muito boa e são palestras tão maravilhosas como aqui, né? Eu imagino que deva ter um lado de acolhimento, Tem, mas também tem um lado de saber dos seus direitos. Com certeza, né? essa parte de a gente conhecer os direitos da gente e buscar, a gente corre para lá, ó, para o SEDECA. Aí as mães, nós temos as blusas. Quando nós vestimos essas blusas, não tem quem segure nós. Nós entra, seja onde for. Mulherada poderosa. De logo assim, abre alas que lá vem o pessoal do SEDECA, o grupo de mãe. E nós passa mesmo. É para juiz, é para vice-governadora. Foi no Cuca do Mudubim, teve um evento muito bom, que foi assim, de muita palestra. Então, foi aonde eu falei tudo também que eu sentia, que eu fui muito, muito sofrida com a polícia também. Sofri muita humilhação, muita, de invadir minha casa, quebraram meu armário, pegaram um Bob Esponja grande que era dele, rasgaram todinho, eu nem em casa estava. Levei ainda um empurrão de um policial que me chamou de cabra velha sem vergonha safada, que eu até falei para ele, né? Você deveria não dizer muita solidariedade, muito respeito, porque eu sei que a senhora perdeu seu filho neto, mas está aqui de pé, com toda a sua dignidade. Muito obrigada. Depois a gente vai voltar a falar um pouco mais. Obrigado. Tá bom? Boa noite. Obrigada. Obrigada. Então, como eu disse mais cedo, apesar de todos os desafios que estão colocados para nós como sociedade, para a garantia dos direitos humanos, para todas as pessoas, em todos os lugares, tem muita gente engajada em encontrar alternativas e trazer propostas que possam permitir uma vida mais justa para todas, para todos nós. Uma dessas pessoas aqui, essa moça que está aqui encolhidinha, mas quando ela abre, quando ela fala, rapaz, é o fogo. Sabrina Martina, muito obrigada por você estar aqui. Sabrina é poetisa, ela é ativista do Complexo do Alemão, se juntou a um grupo poderoso de jovens de várias favelas e periferias do Brasil, que acredita que uma nova política de drogas é urgente. Sabrina, você convive diariamente, pega seu microfone, certo? Você convive diariamente com os efeitos da violência policial e da política de guerra às drogas. Pelo simples fato de você ser jovem e ser moradora do Complexo do Alemão. A pergunta é, a violência armada é um caminho? Então, boa noite. Queria dar um alô para todo mundo que está em casa assistindo. Oi, mãe. Galera Oi, do mãe. Movimentos. Galera de várias favelas aí, Rocinha, Maré. Então, eu acho que a violência... Eu acho não, tenho certeza, né? A violência nunca foi o caminho enfim, para dar uma vida melhor para a gente, sabe? Eu comecei a me envolver mais ou menos nesse meio assim, projeto social, nesse meio cultural, mais ou menos 1 ano atrás, mais ou menos. E aí eu vi coisas que eu não imaginava que tinha dentro da favela, sabe? Não imaginava que tinha pessoas, como que eu posso dizer? Não imaginava que a favela era tão potente. E eu sempre convivi com os impactos das guerras de drogas, mas eu não sabia o que era, eu não sabia por que eu sofria isso, sabe? Então, por exemplo, hoje é dia 22 de fevereiro. Antes de vir para cá, dei uma estudada, né? Para me preparar, ver o que eu ia falar também, pedir ajuda para a galera.
E aí, qual é o lance? Eu dei uma lida na Declaração de 48, a Declaração dos Direitos Humanos, e eu percebi que muitas coisas que estão ali não acontecem na prática, né? Direito à moradia, o direito à vida e de ir e vir. Lá no Alemão, há mais ou menos uma semana atrás, não só no Alemão, mas na cidade toda, né? A gente sofreu um forte temporal, muitas pessoas estão sem luz, estão sem água, muitas pessoas lá no Everest, que é uma favela lá do Alemão, perderam suas casas, perderam tudo, e cadê o Estado, cadê o governo, sabe? E como que eu posso dizer? O fato de eu estar aqui hoje, e eu não saber se eu vou poder voltar para casa, porque, sei lá, pode acontecer alguma intervenção policial e acontecer algum tiroteio, como aconteceu hoje cedo, sabe? E outras coisas também. Então, eu acho que pra gente que é morador de favela, que é negro principalmente, a gente sofre muito com os impactos das guerras de drogas, sabe? De acontecer um tiroteio, a gente não poder estudar, de poder ir sei lá, acontecer alguma coisa, porque eu acho que a guerra de drogas, ela não é só para o campo de segurança pública, entendeu? Ela afeta a saúde, afeta afeta a educação, a cultura. Então, tipo assim, eu acho que um tiroteio, ele impacta muito a vida dos moradores, sabe? Não é só por uma bala, entendeu? Desde que aconteceu um tiroteio, alguém se sente mal, quer ir no hospital e não tem médico, sabe? Porque não tem investimento, não tem estrutura. Ou, por conta dos grandes tiroteios, não ter aula. Como aconteceu, o Rede da Maré divulgou um relatório que mostrou vários dias sem aula na Maré e em outras favelas do Rio. Então, eu acho que para a gente é muito mais difícil, né? Por conta disso tudo. Mas a gente está vivo, está resistindo, está aqui falando, sabe? Então, eu acho muito importante a gente, morador de favela, estar nesse debate, porque a gente que somos as principais vítimas dessa guerra de drogas, que não é guerra de drogas, é guerra aos pobres. E a gente está vivo, está estudando, está nesse debate, e eu não estou aqui como especialista, não estou estudando, vou ter que estudar agora, mas estou aqui como uma pessoa que mora na favela, como muitas pessoas que estão assistindo, e que, mano, tá difícil, sabe? Eu quero continuar viva. Já perdi parentes nessa guerra, amigos, pessoas próximas. Então, o movimento nasce disso, sabe? De uma série de coisas, uma série de dúvidas que a gente começou a se perguntar. Por que a gente, que somos os mais impactados por essa guerra, a gente não está nesse debate? Quem é que está falando pela gente? Falam pela gente no nosso nome, mas não dão a oportunidade da gente estar aqui num debate como esse. Então, eu queria agradecer mais uma vez a Anistia pelo convite. E qual é o papel do movimento? A gente quer levar esse debate para a favela, para outros espaços, para cá, como a gente está aqui agora, mas a gente também quer construir junto, a gente quer construir política pública, sabe? Eu estou com uma cartilha aqui, ó, e essa cartilha, o nome do evento é 7 tabus sobre direitos humanos. Essa cartilha, mano, está quebrando vários tabus sobre o uso compulsivo de drogas, enfim, muita coisa. Eu vou recomendar a vocês a conhecer melhor nosso trabalho na página Movimentos, no site também, movimentos.org.br, e a gente está vivo, está produzindo, e é isso. A favela também é capaz de produzir políticas públicas. Você já falou assim, o objetivo é furar a bolha, é um ato de resistência. Eu acho interessante porque você, através da sua arte, né, da sua poesia, você está falando da dor, você está falando dos desafios que você tem que enfrentar, mas você está falando também da resistência, de estar furando esse circuito, de estar, né, podendo trazer para a sociedade, né, uma perspectiva de construção. Então, eu não posso deixar de pedir a você, para você cantar para a gente a sua poesia, Guerra às Drogas ou Guerra aos Pobres. Fala aí, manda ver. Pode tudo, você pode tudo. Deixa eu ver se o microfone vai. Espera aí, viu aí? Enfim. Vem para cá, vem para aqui, aqui nós no meio, isso. Então, galera, essa poesia, eu fiz até uma brincadeira com ela, né? O nome dessa poesia é Drogarias. Porque as maiores drogas que se vendem no país são legalizadas, né? E aí um dia eu fiquei me perguntando, estava para uma reunião do Movimentos, e aí eu passei por uma farmácia e falei, caraca, mano, a farmácia se chama drogaria, por quê? E ninguém nunca parou para pensar nisso. Aí eu botei o nome. Vou tirar o óculos. Então, nos olhos dos que lutaram antes de mim, eu enxergo cansaço, rosto suado, um coração magoado e uma mente em cacos. Seus bolsos furados, sonhos rasgados, uma geração que desceu e subiu a ladeira em vários guetos, acreditando no que hoje me faz acordar quase todos os dias com um som, tia, que se repete em várias periferias. O mundo inteiro viu naquela tela aquela cena que não era de novela. Homens brancos desceram de helicóptero, colocaram uma bandeira e disseram que haja paz.
E eu assisti aquilo tudo ali deitada, com a minha família abaixada, os tiros eu ouvi, pegaram na minha casa. E assim eu fui criada, aprendendo táticas e meia muita bala. A minha avó, desde pequena, falava pra mim, se der tiro, não corre, andar nos becos, não pode, o que é barulho se esconde, não esquece. Só sai da escola de bonde. Nos jornais, a gente sempre é manchete, o resto da história vocês já conhecem. O moço de terno diz, é guerra às drogas. O povo da periferia grita, é guerra aos pobres. E nesses 7 anos, muita coisa piorou, tem fuzil sempre apontado no coco de morador, não existe diálogo. A culpa sempre é do favelado, é revistado, enquadrado, taxado de otário. Agora eu te pergunto, para que tudo esse status, o consumo não diminuiu, pelo contrário, só expandiu? Há tempos eles dizem, vamos proibir, só que da proibição nasce o tráfico, os chefões não estão aqui, olha lá. Outro avião foi encontrado, só que dessa vez com mais de 600 quilos de cocaína de um ministro que eu nunca ouvi falar na vida. Tá preso? Não. Prenderam Rafael Braga. Foi mais fácil, né, capitão? Vamos cuidar das pessoas, olha lá, Cracolândia. A vizinhança está reclamando, isso é questão de segurança. Prefeitos, marqueteiros, conexão, JSP, instrumentos de proposta, te prepara, porque vai feder para você. A operação é pelo fim das drogas. Cadê todo o flex? E o açúcar? Passo de pirona aí, mano. Mas aí, ó, desce mais Skol, tô suave, prefiro Budweiser. Imagine se o álcool, a droga que mais mata no mundo, se tornasse legal. Mas se legalizar, vai virar geral viciado. Na moral, mano, o Brasil não tá preparado. Pois é, o que não dá para continuar criminalizando o usuário. A ONU pesquisou lá em 2015. 150 países somam mais de 55 mil mortes relacionadas a drogas e crimes. O Brasil sozinho matou muito mais do que isso. A política de drogas é questão de saúde, cultura e educação. Eu não quero que legalize, eu quero que regularize. Está na hora de quebrar esse tabu. Que o próximo a morrer pode ser você. É isso. Nina! Todo mundo que está aí também está aplaudindo aí. Obrigada, muito obrigada. Que força, que exemplo. Obrigada mesmo. Mas a gente falou até agora sobre o ambiente urbano. Mas a violência armada e os conflitos por causa da disputa por territórios acontece tanto nas cidades quanto no campo. As nossas populações tradicionais e originárias têm sido atacadas de formas brutais. Estão numa situação de insegurança extrema. É um genocídio. Em lugar de serem protegidas pelo Estado, estão sendo expostas a todo tipo de violação de direitos humanos por causa da falta de proteção do Estado. O Getúlio Juca é uma das lideranças de Guarani Kaiowá. Ele é da reserva indígena de Dourados, em Mato Grosso do Sul, onde as comunidades indígenas têm convivido com níveis extremos de violência. Getúlio, você pode, por favor? Se você quiser falar na sua língua mãe, depois falar em português, se você se sentir confortável, fica à vontade, tá? Fale como você quiser, tá bom? Queria saber, o que os indígenas brasileiros querem aqui? Bom, boa noite, principalmente vocês, da plateia aqui. Então, a gente estamos aqui, olha, aqui é o nosso suprimento, Camila, eu estava preocupado antes que eu vim para cá. Eu estava preocupado, porque ia acontecer despejo até dia 30. E a maior massacre com o meu povo indígena, dos Guarani, região daquele de Dourado, daquele fronteira lá. Porque despejo para em torno de 10 mil pessoas. Vai jogar na rua, própria justiça. Então decidiu para ele tirar da terra dele. Então por isso que eu estava preocupado antes de vir para cá. Aonde que eu ia preparar, aonde que eu ia falar, com quem que podia falar. Porque está decretado para ser feito já aquele lá. Então a justiça decidiu. Mas quando cheguei aqui, eu criei coragem. Que os parceiros tá tudo aqui. E eles, do jeito que nós estamos sofrendo, eles estão sofrendo também. Então, como a gente estamos aqui, como massacre, lá com nós, com o meu povo indígena,
Camila, uma coisa que eu vou te dizer. Eu não quero esse massacre. Eu quero que a justiça respeite a nossa origem, a nossa vida. Porque nós, quando chegou no Brasil, nós recebemos eles. Então, hoje, eu peço a vocês um grande apoio, que não quero esse massacre que acontece lá. Eu quero, quando acontecer, vocês já vão lembrar. Talvez amanhã, depois, a gente não comunica mais a vocês. Mas, se acontecer, vocês já ficam sabendo. Então, essa é a minha palavra, Camila, aqui com todos, companheiros do trabalho, companheiros da luta. Então, você penda para Curujei, penda para Aguaçu, penda para Imé, Coapa, Imé, Cunhacaraí, Raiqueira, e Cantequeira, Areapa, o de Jucá, o Nimonhã, o de Japi, Pé, o Japó, e Justiça, o Japó. Pé Nahani, de Catuí, o Japó, Pé. Então, Justiça, Imé, não é para Tingohangma. Então, seu pé, então, seu pé, já, se Cantequeira, Pé, e Rechawa, e Catu, Pé, Moaçapé, me prenderei rápido. Então, muito obrigado. Essa que o povo, a gente está passando aqui, que meu povo que está participando, eu falo por ele, por 60 mil pessoas. Pois é, Getúlio, você me falou um pouquinho atrás que vai ter uma organização, vai ter um grande encontro com várias lideranças de outras aldeias também. Fala um pouquinho disso. Sim, porque tem o Atiguaçu que vai ser realizado no mês do abril, que véspera da Semana do Índio. Mas aí vai ter Atiguaçu, que vai convidar todos os povos guarani do Brasil e do Paraguai, da Argentina e da Bolívia, lá na região, para decidir esses que vai acontecer. Então, eles estão prontos para ajudar nós, igual vocês também. Está pronto para ajudar. Importantíssima essa união. Né? Então, e eu acho que também uma coisa que falta, essa compreensão, nós, brancos, né, desse sentido, porque fica essa disputa de território, essa disputa pela terra, quando, na verdade, eu acho que eu gostaria muito que você pudesse falar para a gente, né, de um sentido que não é de dominação. Sim, porque nós temos aquele tecoá, porque nós não estamos pedindo, aqui não é nosso, porque nós estamos pedindo o que é nosso mesmo, o que é nosso é tradicional, aonde hoje que tecorrá, que a gente chama o nosso tecorrá. O nosso tecorrá não tem como para a gente conhecer, assim, falar em português, mas tem na nossa língua. Tem Mucuneatim, tem Jaguaretequê, tem Gassoru, tem Ipoí, isso é nosso Carajauí, isso é nosso tecorrá antigo que nós temos, esse é nosso mesmo. Então, o nosso antepassado vivia naquele local. Nós não estamos vazando para o outro lado. Então, essa aí. Muito obrigado. Muito obrigada, Getúlio. Muito obrigada. Depois a gente fala um pouco mais. Bom, o Pablo Hortelado, que também está aqui hoje com a gente, que é pesquisador da Universidade de São Paulo, tem se dedicado a tentar entender melhor como todas essas narrativas, esses olhares e posições se entrecruzam e dialogam, ou não, como diria Caetano, com outras, especialmente quando a gente entra no mundo das redes sociais, a internet. A internet tem sido um espaço crucial para encontros, mas também para a organização de grupos com pautas específicas, na proteção e na expansão dos direitos. Mas também tem sido um ambiente de muitos ataques, muita guerra também nas redes, né?
A sensação que dá é que cada vez mais a gente está polarizando todo o debate nas redes sociais em torno da política, de que há apenas duas grandes verdades, de dois grandes grupos opostos. Então, eu te pergunto, é isso mesmo? Né? Qual é a batalha que a gente está vivendo nas redes? Né? Até que ponto a gente também não está inventando falsas verdades para poder sustentar as nossas paixões, as nossas verdades, supostas verdades? A pergunta é uma pergunta difícil. A gente não tá, a sociedade brasileira, obviamente, não está polarizada, mas um pedaço muito importante dela, que são as pessoas que gostam de política, estão muito polarizadas. Isso tem um efeito muito grande, porque é um grupo não grande o suficiente para a gente dizer que a sociedade inteira está contaminada por esse processo, mas ele é grande, mas também não é pequeno o suficiente para a gente dizer que é uma coisa irrelevante. Estou falando aí de uns 10, 15% da população que está bastante dividida. E a gente chegou num momento que essa divisão gerou um grande impasse. Não é um impasse brasileiro, ela está acontecendo. Um pouco antes da gente começar essa conversa, a gente estava conversando aqui entre nós, estava fazendo essa reflexão de que houve uma mudança, não é? Porque durante muitos anos, desde os movimentos dos anos 60, 70, a gente começou a ter mudanças nas relações interpessoais que incluíram na nossa sociedade grupos e pessoas que estavam sofrendo opressões muito duras, né? Então a gente teve mudanças nas relações entre homens e mulheres. A situação não é boa hoje, mas ela é muito melhor do que ela já foi no passado, entre brancos e negros, entre as pessoas que têm relações heterossexuais e as homoafetivas. Essas relações entre as pessoas mudaram muito, não é? E quando essas mudanças elas atingiram as instituições que dão valor à sociedade, quando as artes incorporaram esses valores, quando a universidade, as escolas, os meios de comunicação incorporaram esses valores, as pessoas que foram educadas e que ainda tinham os valores tradicionais, elas se sentiram muito acuadas. E mais ou menos como uma geração de atraso, elas começaram a se organizar num sentido que não é crescente, de que elas estão crescendo, no sentido de que elas estão achando que o mundo delas está desaparecendo. E um pouco do debate dessa guerra surda que a gente tem vivido diz respeito com a maneira como esses grupos eles se organizaram politicamente, estão vocalizando a resistência a essas transformações. E é uma resistência que é um modo de pensar que ele é muito duro, muito punitivista, a ideia de que a gente vive num mundo duro, mas que esse mundo duro forma caráter. Nós não estamos falando de pessoas que são mal intencionadas, é um jeito diferente de olhar o mundo, que esse mundo é duro, ele é competitivo, ele forma caráter, e que as pessoas que desviam da norma social, elas precisam ser punidas com dureza, porque isso ajuda elas a entrar no... Acreditando que estão fazendo o melhor, né? Seguramente, elas acham que estão fazendo o melhor, e a gente entender isso faz parte da gente achar uma solução para onde a gente está. Então, elas estão buscando o melhor, elas estão se sentindo acuadas, elas acham que o outro lado está corrompendo a sociedade, está ameaçando a criação dos filhos deles, está injetando valores que são completamente absurdos, não é? E isso, digamos assim, disparou uma espécie de guerra, porque o outro lado também reagiu e ele vivenciou vários tipos de opressões e violências sobre a mulher, violência sobre o negro, racismo, preconceito contra os homossexuais, incapacidade desses grupos de ter emprego, de ter um salário digno, de ter uma vida decente, de poder andar na rua sem apanhar. Não é? Então, nós estamos num momento em que, como esse grupo se organizou, e o outro lado, a parte organizada é mais ou menos do mesmo tamanho, eles estão em guerras. E a gente tem uma sociedade que não se interessa tanto por esses temas políticos, que está acompanhando essa guerra. Isso está gerando uma espécie de paralisia, uma incapacidade da gente de dar um passo adiante. E eu acho que esse é um pouco o dilema que a gente está. Como é que... acredito eu, né? Nós que reconhecemos esses valores, aí, essas conquistas aí que a gente teve nos últimos 30 anos, como é que a gente mantém isso e, ao mesmo tempo, reconhece a preocupação dessas pessoas e acha uma saída para esse impasse que a gente dá, porque a ideia de exterminar o outro não me parece uma boa solução para o problema que a gente está vivendo. Sim. Mas e quando a gente fala dessas verdades, assim, dos fake news, né, quando você, com a sua paixão, com seu desejo de transformar o mundo, você acaba criando factoides, assim, essas falsas verdades, elas quando elas ganham, né, uma notícia de jornal, quando elas, né, adquirem uma caráter de verdade, isso funciona bem para quem?
Então, esse processo que eu estava me referindo é um processo muito maior, mais estrutural, e está passando várias sociedades, todas as Américas estão passando, a Europa está passando, então é um processo grande, estrutural. Acontece que esse conflito que está acontecendo na sociedade, ele está sendo explorado politicamente por grupos de poder, né? Então, por exemplo, no caso brasileiro, a gente teve uma divisão que ela está um pouco ancorada nesses dois campos aí que eu mencionei, mas que ele tem colorações políticas, né? Políticas no sentido político-partidário, né? Então, a gente tem a constituição de um campo, que normalmente a gente chama de campo antipetista, né? Onde você olha para o outro lado e fala, está vendo essas pessoas? É esse discurso moralista da ordem, não é? Da busca de um Brasil corrupção, e que olha aqueles caras lá do outro lado são ladrões, todos eles são ladrões, eles roubaram, eles saquearam o Estado brasileiro, e joga todo mundo dentro, todo mundo tá, à esquerda, que defende os direitos humanos, tudo no mesmo saco, né? Tratando como se fossem todos corruptos, né? Por isso você tem um discurso que enfatiza, por exemplo, o papel do Bolsa Família, que seria uma espécie de compra. As pessoas não podem os valores, elas estão ganhando alguma coisa, elas estão ganhando Bolsa Família, elas estão ganhando cotas raciais, elas estão ganhando dinheiro da Lei Rouanet, os artistas, né? Então está todo mundo corrompido do outro lado. Isso gera uma indignação e uma revolta muito grande que torna todas aquelas pessoas com um comportamento completamente inaceitável. E é uma leitura muito distorcida, porque as pessoas do outro lado, elas não são corruptas. Do outro lado também tem os que não ficam... tenha pessoas corruptas do outro lado. Seguramente tem pessoas, mas o conjunto não é de pessoas corruptas, são pessoas que acreditam em outros valores diferentes. E, em reação a esse grupo, o que se constituiu foi um outro grupo, uma reação na qual se diz, não, essas pessoas não querem um Brasil ético. Elas não querem, elas estão mentindo, elas estão enganando. Na verdade, o que elas querem é que a gente volte para trás, elas querem que os pobres se lasquem, que as mulheres se lasquem, que os negros se lasquem, que os gays se lasquem. Eles são completamente insensíveis, eles travestem, eles maqueiam, eles dissimulam esse ódio ao diferente, né, num discurso anticorrupção, e por isso, né, na verdade, a gente não pode aceitar, porque essas pessoas querem com os direitos humanos, o que também não é verdade. Né? Se você vai olhar e escutar as pessoas, a gente fez pesquisa lá na universidade, perguntando para as pessoas querem escola pública, as pessoas querem saúde pública, as pessoas respeitam os direitos dos gays, elas assimilaram muito bem os direitos das mulheres. Então, na verdade, essa divisão que teve nos valores, ela está sendo explorada por grupos políticos, porque isso gera voto, isso gera adesão militante a um determinado campo, a determinados partidos políticos, e a gente está vivendo esse processo na qual a gente, por um lado, tem uma divisão de valores, fruto de mobilizações que começaram lá nos anos 60, nos anos 70, e, por outro lado, a gente tem exploração dessa divisão que ela é real, de valores, por grupos políticos que querem ganhar benefícios, querem se promover, querem ascender ao poder, querem desenvolver os seus projetos políticos. E isso está gerando impasses e tem repercussões políticas enormes, essa instabilidade que a gente está vivendo no país e todos os seus efeitos nefastos. E é um desafio que eu não sei muito bem como mas a gente precisa, eu acho que um primeiro ponto para a gente enfrentar esses desafios é entender a natureza do impasse e entender que ele é baseado numa profunda distorção. Cada lado trata o outro como aquilo que ele... Como se o outro lado fosse a negação do seu valor. E não é. Os dois lados estão se opondo a uma miragem. Totalmente. É uma disputa fratricida, né? É uma guerra para si próprio. Uma negação. Obrigada, Pablo. Obrigada. Bom, vou falar. Jurema Werneck. Mulher. Grande mulher, médica, ativista, histórica dos direitos humanos, especialmente os direitos das mulheres negras. Uma mulher que ocupa o lugar do cuidado na saúde, do ativismo, da política. Sua trajetória é longa na busca da garantia de direitos. E hoje nós também celebramos um ano da sua chegada à Anistia Internacional Brasil como diretora executiva. Salva de palmas para você. Você, Jurema, é a própria personificação daquela frase, lugar de mulher é onde ela quiser. Você é isso. Bom, na verdade, eu me sinto personificação de uma dimensão diferente, assim, lugar da mulher negra, onde as outras mulheres negras quiserem. Porque eu aprendi com outras mulheres que é uma mulher, né,
que coloca a outra para frente. Eu ouvi muitos anos atrás, de Angela Davis, que ouviu de uma mulher mais velha que ela dizia o seguinte, que uma mulher negra quando sobe, ela sobe porque uma outra mulher negra se ofereceu o ombro, como apoio e como escada, não é? Então, o lugar de uma mulher é em qualquer lugar onde outra mulher empurrar ela para ir, né? Eu fico muito orgulhosa disso, eu acho isso muito bacana, porque é essa a experiência, né? De onde eu vim, né? Eu vim de um lugar parecido com o seu, Martina. Eu vim de uma favela, né? Até a gente conversava, né, Marisa? Que foi a favela que investiu para eu estar aqui, né? A favela fez esse esforço o tempo todo, como se esforça, né? Para levar a gente onde a gente precisa ir, não é? A gente é empurrado para ir, né? Se a gente não, né? Se a gente não for, quem é que vai falar por nós, não é? Se a gente não for, não custa muito sacrifício. Não estou dizendo o meu, estou dizendo que custa muito caro para as mulheres de onde a gente vem, não é? Fazer esse investimento, de fazer a gente ficar viva, fazer a gente acreditar que a gente importa, fazer a gente ver que a gente pode ir mais longe, não deixar a gente esquecer que a gente tem uma responsabilidade onde quer que a gente esteja, onde quer que a gente vai. E depois, são essas mesmas mulheres, né, que quando a coisa não dá certo, quando o mundo bate forte, segura a nossa onda, né? Mas quando o mundo não bate forte, ou mesmo batendo forte, são elas as primeiras a dizer, vem cá, você vai conseguir, respira e vai adiante, não é? Lugar da mulher é esse lugar de cuidado, mas o lugar da mulher é o lugar de ir mais adiante, né? Assim, empurrada, sempre por outra, sempre por uma irmã, né? E dando mão também, né? Dando mão, dando ombro, né? Como disse a velha senhora que falou com Angela Davis, né? Como apoio e como escada, né? Isso é um conforto, mas é uma responsabilidade imensa, né? Martina com Slam Laje, né, faz isso. Sabrina Martina faz isso, não é? É se abrir espaço para as outras, mostrar o talento, mostrar a poesia e dizer, não é? Vai que você vai aí no concurso nacional e vai ser a vice-campeã. E foi, não é? É esse tipo de coisa. Dona Raimunda, Getúlio, Juliana, Sabrina e o Pablo estão lembrando a gente que o mundo é duro, não é? Não é fácil, né? O mundo é muito duro, muito ruim, não é? Assim, o que ele podia ter de bom, né? Ele tem também um peso de ruim, dói, né? Machuca toda hora, né? Assim. Mas tem um outro lado, é nesse mundo também que a gente encontra esse conforto, né? É nesse mundo também, na relação com as pessoas, que encontra essa parceria, essa coisa de apoio, não é? Não sei se esse momento aqui, por exemplo, a gente está todo mundo reunido para celebrar a luta, mas celebrar a luta de um mundo difícil, né? O relatório da Anistia fala isso. 2017 foi um ano ruim no mundo, né? 2017, a política, a liderança política não fez jus, não honrou a responsabilidade de ser liderança, né? A liderança política fez discriminação, fez ódio, fez divisão, empurrou o mundo para baixo, não é? Seja no mundo inteiro, seja aqui nas Américas, seja aqui no Brasil, o que a gente viu foi isso. Violência aumentando, dor aumentando, desrespeito aos direitos humanos muito forte, não é? A gente viu, o relatório fala, e aqui, quem está aqui, pode atestar, foi muito difícil, muito perigoso lutar, não é? Getúlio pode contar aqui da história dos povos indígenas, das lideranças indígenas que estão ameaçadas, torturadas e sendo mortas, né? Trabalhadores e trabalhadoras rurais, quilombolas, ameaçadas e mortas. Lutar por o direito ao que é o seu, não é, Getúlio? Está custando a vida. Está custando a vida. É um mundo duro, é um mundo difícil, né? Mas, para dizer, nas palavras da Martina, né? Nos olhos do que lutaram antes de mim, não é? Para honrar esses olhos, né? E para honrar as pessoas que estão aqui, é preciso dizer que também antes de mim vem a aspiração e a lembrança da luta, não é assim? O relatório honra isso também no que lembra. Esse mundo foi difícil, mas teve uma coisa que aconteceu e está acontecendo que a gente não pode deixar para trás e que aqui está exemplificado. O que aconteceu foi a insurgência, o que aconteceu foi a resistência, o que aconteceu é gente indo para a rua dizendo assim não dá, é problema meu e não aceito, né?
A anistia fala um pouco isso, né? Que nossa responsabilidade, nosso sentimento é que a justiça é problema meu. Não é? E o mundo mostrou isso. Em todo lugar do mundo, as pessoas disseram, é problema meu, e foram para a rua. Não é? Você está falando nessa coisa do movimento de mulheres, eu sou ativista, então vou querer citar o movimento de mulheres. Não é? Porque as mulheres foram para a rua. Aqui no Brasil... Secundaristas também aqui. As estudantes. Não é? Todo mundo achava, né, Martina, que jovem estava quieto, jovem estava enfeitiçado pela televisão. Duas coisas. Jovem não vê televisão. Segundo, não estava enfeitiçado, estava na luta. Não é? Estava na luta. As mulheres foram para a luta. Aqui no Brasil, a gente freou a mobilização das mulheres. A gente tem falado mal do Congresso, não é? Mal do Eduardo Cunha. Mal dessa gente toda. Mas a mensagem das mulheres foi ouvida pelo Congresso e freou o Congresso numa decisão horrível que ia tomar, que era criminalizar o aborto quando ele é necessário para salvar a vida da mulher ou para ela acabar o sofrimento em relação à gravidez resultante de estupro. Eles estavam perto de aprovar isso. O recado das mulheres foi ouvido por esse Congresso, que a gente questiona o tempo todo. Né? Nos Estados Unidos, a gente está falando que tem uma liderança política problemática, que propõe retrocesso do direito, mas as mulheres foram para a rua e fizeram marcha de milhões, no país inteiro. E aquele líder ouviu. Não é? Na Europa, né, os discursos de retrocesso queriam também fechar a questão, o direito ao aborto. Mulheres foram para a rua na Hungria, aos milhões, e disseram não. No Chile, essa batalha estava quase perdida, até que a luta das mulheres reverteu, e a legislação é favorável ao direito da mulher ao seu próprio corpo e à autonomia das mulheres. Ou seja, a situação não é boa. Não é? A situação não está boa. Não é? Mas Juliana falou, né? As mulheres na porta da cadeia estão lá, à custa do próprio sangue, da própria vida, querendo garantir justiça para quem está ali, respeito para quem está ali. Dona Raimunda e as mães, né, que se reúnem todo sábado e vestem aquela camisa, que é quase um manto de super-heroína, né? Que vai lá, vestiu e abre qualquer porta. Entendeu? Assim, tem muita coisa difícil, mas eu acho que uma mensagem boa é isso. Ninguém desistiu, mais do que não desistir. Ninguém aceitou que o líder político retrógrado desse a última palavra. Agora, a palavra é nossa. E a nossa palavra é mobilização. Isso me deixa muito confortável nesse mundo. Dá um esteio, dá um acolhimento, né, de entender que a gente não está sozinho, né, entender que a gente é muito forte, como a gente viu naquele vídeo ali, né, pessoas se abraçando, pessoas gritando, falando juntos, porque entendem que podem fazer acontecer. E estão fazendo. E estão fazendo. Pois é, essa conversa, uau, tão inspiradora, tão forte para mim, imagino que para vocês também aí que estão ouvindo, né, cheia de elementos para a nossa reflexão, né, que confirma mesmo a nossa necessidade, né, da gente lutar pelos direitos humanos, da gente entender que é uma luta é uma luta de sobrevivência pela nossa humanidade, pela nossa terra, pela gente. Gente não é só gente é bicho, gente é natureza. E que bom, muito obrigada por essa oportunidade. Queria pedir a vocês, um pouco na ordem do que a gente já fez, de descesse agora, porque eu acho que agora sim, a gente falou muito das nossas dores, das nossas dificuldades, mas eu acho que também falamos aqui, Jurema, graças a Deus, também falou muito do que nos inspira, do que faz a gente ficar junto. Mas eu queria que a gente pudesse se dar um espaço para isso, para a gente poder tecer alguma fala mais... Uau, para a gente se inspirar, para a gente ter como norte, da maneira como for possível, pode ser cantando, Getúlio, pode ser fazendo mais uma poesia, pode ser como quiser, mas uma consideração final, né, a partir do que a gente conversou aqui, apontando para essa construção de futuro. Inclusive, eu vi um TED seu falando sobre o que é o futuro. Queria que se você pudesse recuperar alguma daquelas ideias, é tão incrível. Então, por favor, Juliana, você pode começar. Bom, eu queria só falar que quando eu cheguei lá em Alcaçuz, inicialmente cheguei na manhã seguinte ao massacre, encontrei todas aquelas mulheres lá. Quando eu as encontrei, elas
estavam desesperadas, elas não tinham coragem de falar, elas tapavam o rosto, né? E nós ficamos lá, eu e um grupo de alunos, até a Paulinha está ali, da Pastoral Carcerária, que apoiou muitas mulheres, né? E várias pessoas falavam para a gente que o que a gente estava fazendo ali não adiantava nada, né? E a gente falava, a gente está acolhendo. E hoje as nossas mulheres, elas têm coragem de falar e daqui a um tempo eu quero que elas estejam aqui nesse lugar. Então, eu quero dizer que o acolhimento é resistência e é que é muito importante. Então, vamos acolher, porque isso é poder e pode mudar as coisas. Nossa, muito obrigada. Seria Raimunda, por favor. O acolhimento assim de grupos é dar força, é passar energia e coragem para ir para a luta. Porque se a gente sozinha está com a coragemzinha ali, mas já juntou duas, aí vem três, aí vai fazendo uma feira de formiguinha, que trabalha e é bom, que a gente chega no objetivo da gente. E nunca desistir. Essa palavra de desistir não existe no meu dicionário, e nem de desprezo. Não gosto dessa palavra de desprezo, porque famílias minhas mesmo já chegou a dizer assim para mim, despreze ele que ele se ajeita. Eu digo não, desprezo não conserta ninguém, eu nunca nem ouvi falar. Se o amor não resgatar, desprezo é que não vai resolver. Então é assim, minhas amigas, o negócio é todo mundo unido, jamais seremos vencidos. Deus na frente e nós atrás. E o resto, deixa que a gente vai chegando lá. Obrigada. Enfim, que vai assistir. Queria falar que a gente, nós, moradores de favela, a gente está produzindo política pública, essa cartilha é política pública, o Slam Laje, os poetas favelados, quando a gente faz um ataque poético no busão, e outras atividades também que a gente produz é política pública. Então, queria que vocês olhassem para a gente de uma forma diferente, mas não com olhar tipo assim, tá dando um tiro no alemão, vamos lá fazer uma reportagem. Não. Porque o que mais acontece na mídia é isso, sabe? A galera vende a tragédia, vende uma guerra que não existe, é um genocídio. Então, eu queria que vocês olhassem para a gente de uma outra forma e chamassem a gente mesmo para construir política pública. Queria até cobrar isso, galera da ONU, aí, sei lá, se chegar até vocês, chamar a gente para construir mesmo, ter um posicionamento mais claro, sabe? Vamos se unir, vamos se fortalecer. E é isso, quem quiser e puder conhecer melhor nosso trabalho, acessa lá movimentos.org.br e as minhas poesias também, MC Martina. E é isso. Boa noite. Lindo, Martina. Maravilhosa. Getúlio, eu posso pedir a você um canto? Assim, ó. Como... Dá por aí, então. Atache ave, atache ave, atache ave, atache ave, atache ave, atache ave, Nandera moiro karari, atache ave, atache ave, atache ave, Nandera moiro karari, atache ave, atache ave, atache ave, atache ave. Homem é homem quando ele corre. É mulher, é mais corajoso, porque enfrenta muito a luta. O homem, ele é homem quando ele corre. Atima, obrigado. Camila, Mbarete. Forte. Muito, muito, muito obrigada. Que beleza. Que beleza. Pablo. Pensar aqui Não, primeiro agradecer aqui a Anistia pelo convite. Dizer o seguinte, que eu fiz uma fala assim muito voltada para o diálogo, mas queria também enfatizar que esse mundo tem muitas coisas tortas e se a gente não der umas cotoveladas e gritar, as coisas não se mexem. Claro. Desobediência civil às vezes se faz necessária. Com certeza. Tem várias formas de grito, né? Jurema, você poderia fazer
Sua consideração final para a gente? Bom, são muitas considerações que eu quero fazer. Dê todo o tempo para você. Não, obrigada. Basicamente, a primeira consideração é essa do encontro, não é? Eu acho. Essa é uma oportunidade que não existe toda hora, todo dia, mas que essa é a faísca, esse é o combustível, essa é o motor que impulsiona o passo seguinte, não é? O que a gente ouve de Pablo, de Sabrina, de Juliana, de Getúlio, de Dona Raimunda, de Camila, né? O que eu pude falar, o que nós podemos falar, o que as pessoas na rede estão falando para nós, eu acho que essa é uma oportunidade do encontro que não precisa, não deve, não está sendo subestimada nem desprezada. É um privilégio. É um privilégio e é também, de novo, a responsabilidade. Eu acho que você me pediu para falar do futuro, né? Eu imagino o futuro como essa possibilidade da gente imaginar como é que a responsabilidade do que eu sou projetou o que vai acontecer, não é assim? O futuro não tem, o futuro não existe, né? O futuro vai ser sempre um eu agora tomando as melhores decisões, não é? E essa é a hora, né? A gente não vai mandar, não vai mandar numa cápsula de um tempo, um dia vai acontecer. É agora, não é? Mobilização, diálogo, ação, né? Cuidado, acolhimento, solidariedade. Né? Essas são algumas das palavras que estão na construção desse futuro. Mas é nessa construção agora. Né? Esse desmascaramento da tal da polarização, né, é também um jeito de dizer, né, que a gente tem que estar dentro, porque a maioria não quer estar nem de um lado nem no de outro. Portanto, a maioria está abrindo a possibilidade do encontro, do diálogo, de fazer junto. Né? E o fazer junto, o que a gente gosta, é aquele fazer junto a mudança do mundo. Né? A mudança do mundo. Eu não vou falar muito, eu não vou falar demais, né? Eu vou apenas agradecer. Agradecer a cada uma das pessoas que está aqui, agradecer as pessoas da rede, agradecer você, Camila, porque é um encontro especial também, trazer a arte, trazer o talento, trazer o compromisso para esse momento. Né? A Anistia Internacional é privilegiada por contar com essas presenças. Não é? Todo mundo é muito dedicado ao seu próprio trabalho, todo mundo é muito ocupado, e todo mundo parou, não apenas para vir aqui dialogar com a gente, mas todo mundo deu seu tempo para dialogar com o mundo. É? Para dizer, olha, a gente quer você que está lá no mundo, parte dessa trajetória. É? Esse é um momento complexo, delicado. O Rio de Janeiro está esquisito. Para quem está vendo lá do mundo, saiba que o Rio de Janeiro está muito esquisito. Não é? Está muito esquisito. Mas a coisa mais esquisita que tem é que, apesar da responsabilidade dos líderes políticos estar colocada, né, eles não responderam adequadamente. Isso é esquisito. Né? Apesar das taxas de violência que a gente vive serem altas, elas não estão subindo. Né? Então, tomaram decisões equivocadas, inadequadas, inaceitáveis. Esse é o lado esquisito. Mas eu posso te dizer, posso te contar do outro lado. Do limão existe a limonada. E a limonada é a resistência à luta. A limonada é a mobilização. A limonada é o que mulheres e homens na favela, né, na academia, nas aldeias, na porta do sistema socioeducativo, nas redes estamos fazendo. Essa é a limonada. A limonada é resistência. A limonada é movimento, a limonada é luta. O relatório da Anistia está na página www.anistia.org.br. As informações estão lá. Essas pessoas também estão por aí, estão por aqui, estão lá. Elas estão aqui para encontrar você, elas estão aqui para encontrar todo mundo. A gente vai continuar se encontrando. Então, se eu posso dizer alguma coisa, é dizer desse privilégio, da gente poder continuar se encontrando. Mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada a você. Bom,
Eu acho que, eu espero que essa conversa, que esse debate aqui estimule a gente a entender que cada um pode se engajar, cada um pode se participar. Então, eu convido vocês a irem na página da Anistia Internacional, sabe? Porque você pode ver que tem vários programas, vários projetos, várias maneiras, muita coisa acontecendo ali, para você não só entender, mas você se misturar, compreender que cada ação de você ali contribuindo e se engajando, é a força de milhões. Então, eu quero agradecer ao convite da Anistia Internacional, agradecer mesmo, a honra de estar aqui ouvindo todos vocês, desejar uma boa noite. Obrigada para quem acompanhou a gente até agora. Obrigada. Podem depois, o Quebrando o Tabu vai oferecer umas pílulas dessas conversas, então você vai poder replicar em coisas que você, enfim, se identificou, ou que você quer trazer para debate, para conversar. É isso, essa necessidade do encontro, da conversa, do debate, que ela se mantenha aí, através das redes também. Muito, muito obrigada. Boa noite.